Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Jade, eu sou estudante de Engenharia Civil e hoje eu venho aqui para explorar junto com vocês os fundamentos de infraestrutura rodoviária, que no caso é o tema do meu trabalho para a disciplina de projetos e construção de estradas. E o foco aqui é a gente ver os principais conceitos e critérios técnicos que orientam o projeto geométrico de uma estrada. Isso vai nos permitir construir uma base sólida que permite compreender as decisões técnicas que são tomadas desde o início de um projeto rodoviário, desde os estudos iniciais até os parâmetros que definem o traçado da via final. Aqui nós temos o nosso sumário, que está relacionado aí tudo que a gente vai falar nesse vídeo. E nós vamos começar aqui com as etapas do empreendimento, Todo empreendimento rodoviário ele passa por diversas etapas sequenciais, Primeiramente, nós temos os estudos preliminares, que visam identificar a viabilidade técnica, ambiental e econômica da obra, Aqui já são considerados dados de relevo, da demanda por transporte, da legislação ambiental, entre outros, Em seguida, nós temos o anteprojeto, que propõe traçados preliminares e estimativas iniciais de custos e impactos, Essa etapa ela serve para balizar decisões estratégicas e políticas. Depois vem o projeto básico, que ele consolida a alternativa escolhida com mais detalhes técnicos, e ele é essencial para o projeto licitatório, pois ele apresenta informações suficientes para que as empresas elas possam elaborar as propostas. Por fim, nós temos agora o projeto executivo, que ele detalha todos os elementos da obra, a geometria, a pavimentação, a drenagem, sinalização, obras de artes especiais, etc. E com ele é possível executar a obra com segurança e controle. E por fim, nós temos a execução, onde a rodovia ela sai do papel e é construída no campo. Seguindo aqui, nós vamos falar dos dados que são levantados no anteprojeto e locação. Durante o anteprojeto, ocorre uma etapa crítica chamada locação preliminar. Para isso, o engenheiro ele precisa levantar uma série de dados fundamentais. Nós temos a topografia, ela vai indicar a conformação do terreno e permite avaliar onde são necessários os cortes ou os aterros, Depois nós temos os estudos de geotecnia, que ele vai estudar o solo, indicando sua capacidade de suporte e comportamento frente à umidade. Nós temos os estudos de hidrologia, que analisa a drenagem, bacias hidrográficas e riscos de alagamento. Temos também o estudo do tráfego, que nos ajuda a dimensionar a rodovia conforme a demanda atual e futura. E os estudos do meio ambiente, que ele impõe restrições que devem ser respeitadas desde o início, evitando impactos negativos. Com esses dados em mãos, os projetistas eles fazem a locação preliminar da via, ou seja, ele define o melhor posicionamento do eixo da estrada no terreno, considerando a viabilidade técnica, os custos e o impacto ambiental. É um equilíbrio entre engenharia e contexto local. Seguindo aqui, nós vamos falar agora sobre a classificação técnica das rodovias. As rodovias elas podem ser classificadas de várias formas e essa classificação tem implicações diretas no seu dimensionamento e função. Primeiro, nós distinguimos entre vias urbanas e vias rurais. As urbanas elas atravessam cidades exigindo mais interações com pedestres, ciclistas, semáforos, Já as rurais, elas têm como foco o deslocamento rápido e contínuo, O nível de serviço indica a qualidade do fluxo, indo de A, que significa livre, até F, congestionado. Os projetos eles visam garantir um nível adequado ao longo do tempo. Quanto ao número de faixas e ao tipo de pavimentação, temos vias de pistas simples, pista dupla, com ou sem canteiro central. Isso depende da demanda de tráfego. E, por fim, temos a classificação funcional,
vias arteriais fazem ligações principais entre as regiões, né? Coletoras ligam bairros ou pequenas localidades às arteriais, né? Locais dão acesso direto a propriedades. Saber essa classificação, né, é essencial para definir os parâmetros geométricos do projeto, como largura de faixas, velocidade e sinalização. Sobre curvas de concordância horizontal. As curvas horizontais, elas fazem a transição entre dois segmentos retos em planta. Elas são fundamentais para garantir segurança e fluidez nas mudanças de direção. A curva simples, ela tem um único raio conectando duas tangentes. A curva composta, ela usa dois ou mais raios, permitindo uma transição mais suave entre os trechos com diferentes intensidades de curvatura. Já a curva reversa é aquela em formato de S, com sentidos contrários, né, que exigem mais atenção, uma atenção mais especial à superelevação e à visibilidade. E também nós temos os pontos notáveis que ajudam no traçado. Nós temos o ponto de curvatura, que é onde a curva começa. Nós temos o ponto de interseção, onde as tangentes se encontram. E nós temos o ponto de tangência, onde a curva termina. Já as curvas verticais, né, elas fazem a transição entre aclives e declives no perfil longitudinal da estrada. Né? Curva com concavidade voltada para cima ocorrem nos vales, curvas com concavidade voltada para baixo ocorrem em topos de colina. E assim como nas horizontais, nós temos pontos notáveis. Né? Aqui nós temos o ponto de curvatura vertical, que é no início da curva. Nós temos o ponto de interseção vertical, que é onde os grades se encontram. E nós temos o ponto de tangência vertical, que é no fim da curva. Né? E essas curvas, elas garantem conforto ao usuário e preservam a visibilidade, evitando mudanças abruptas, né, no nível da via. Seguindo aqui. Agora nós vamos falar sobre grades, né? O grade, ele representa a inclinação longitudinal, né, da estrada, né, podendo ser reto ou curvo. Um grade muito inclinado, ele dificulta o tráfego de veículos pesados, né, causa problemas na drenagem e aumenta o desgaste da via, né. E a norma impõe limites para os grades máximos e mínimos conforme a classe da rodovia e do tipo de terreno. Né? O objetivo é garantir um equilíbrio entre conforto, desempenho operacional e custo. Agora vamos falar das seções transversais. Né? Tipos de seções transversais. A seção transversal, ela mostra o recorte da estrada no terreno, né? Como se olhássemos de frente para o corte feito pelo eixo da via, né? E quando há necessidade de remover material do terreno, nós temos um corte. Né? Quando adicionamos material para elevar a via, temos um aterro. A seção mista, né, ocorre quando uma parte do perfil está em corte e a outra em aterro. Né? Nós temos os taludes. Os taludes, eles são as inclinações laterais dos cortes e aterros, né, importantes para a estabilidade do solo. A geometria da seção, ela afeta diretamente o custo da obra, né, pois o volume de movimento de terra ele pode representar boa parte do orçamento. Bom, agora nós vamos falar sobre alguns conceitos específicos. Vamos começar com a velocidade de projeto. Né? A velocidade de projeto ela é o parâmetro base do projeto geométrico. Né? Ela deve ser escolhida considerando o tipo da via, né? Seu uso previsto e as condições topográficas. Essa velocidade ela influencia diretamente o raio mínimo das curvas, a distância de visibilidade, a largura das faixas e até o tipo de sinalização necessária. Por exemplo, assim, uma rodovia com velocidade de projeto de 100 km por hora precisará de curvas amplas e suaves. Né? Já uma estrada vicinal com velocidade de 40 km por hora, ela pode ter curvas mais fechadas.
Agora vamos falar da distância de visibilidade, né? A distância de visibilidade é o espaço necessário para que o motorista ele consiga reagir a um obstáculo e parar o veículo com segurança, né? Existem dois tipos principais, né? Aqui nós temos a distância de parada, que ela deve considerar o tempo de reação do condutor e o espaço necessário para a frenagem. Nós temos a distância de ultrapassagem, que ela deve garantir que o motorista ele veja o espaço livre suficiente para concluir a manobra sem risco. E fatores como velocidade de via, declividade da pista e tempo de percepção influenciam diretamente esses valores. Vamos seguir aqui. Vamos falar agora sobre superelevação e superlargura. A superelevação é a inclinação transversal da pista nas curvas, né? E ela ajuda a compensar a força centrífuga que tende a jogar o veículo para fora da curva, né? Aumentando a segurança. Já a superlargura é o alargamento da pista em curvas com raio pequeno, né? Veículos longos como ônibus e caminhões, eles precisam de mais espaço para manobrar nessas condições, né? E esses elementos eles são essenciais para garantir conforto, reduzir o desgaste dos pneus e aumentar a estabilidade dos veículos. Bom, agora encerrando nossa apresentação, né, eu gostaria de destacar, né, que o projeto de uma rodovia ela vai muito além de traçar linhas em um mapa, né? Cada decisão tomada, desde a definição do traçado, né, até a inclinação de uma curva, né, tem impactos diretos na segurança, na eficiência logística, no meio ambiente, né, e até na qualidade de vida das pessoas, né, que circulam por aquela região, né? E projetar a infraestrutura rodoviária é, portanto, uma responsabilidade técnica e social, né? Exigir olhar crítico, base normativa, sensibilidade ambiental e até, acima de tudo, compromisso com o uso inteligente dos recursos públicos, né? Para quem está começando na área, né, o mais importante é desenvolver uma base sólida de conhecimento, né, como aqui tentamos construir aqui hoje, né? Com o tempo, a prática ela vai mostrar que cada rodovia, né, é um novo desafio, com variáveis únicas, soluções que exigem adaptações, criatividade, né? Espero que esse seminário tenha contribuído para despertar em vocês não só o interesse técnico, né, pelo tema, mas também a consciência do papel estratégico, né, que a engenharia rodoviária ela exerce no desenvolvimento do país, né? Muito obrigada pela atenção, né? Agora fico à disposição, qualquer comentário, estamos aí. Aqui nós temos nossas referências bibliográficas, caso vocês queiram conferir tudo o que foi colocado aqui. Obrigada.